prefeito do Rio de Janeiro não descarta a possibilidade de sabotagem no incêndio em um hospital. Na tragédia, 11 pacientes morreram e 90 foram transferidos para outras unidades. E você vai ver também. Incêndio em comunidade que vivia sob viaduto em São Paulo deixa 100 pessoas sem moradia. Equipe médica retira a sonda nasogástrica e Jair Bolsonaro recomeça a se alimentar gradualmente. Dinheiro extra. Correntistas da Caixa começam a sacar até R$ 500 de cada conta que tiver do FGTS ativa ou inativa. Exemplo de superação. Filhote de elefante ganha prótese e reaprende a andar após sofrer acidente na Tailândia. Tudo isso e muito mais agora na edição de 13h. Olá, boa tarde. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo com Daniel Caniato. E com Juliana Dariva. Ótima tarde para você. Chegamos à sexta-feira, hoje é dia 13 de setembro de 2019. E vamos saber quais são as notícias mais lidas nos portais da internet. Notícia do Jornal Agora. TST propõe suspensão da greve dos Correios. Gente, a greve dos Correios entrou hoje no 3º dia. Já é tempo suficiente para atrasar milhares de entregas. Teve uma audiência de conciliação e a categoria garantiu que não volta ao trabalho até a próxima terça-feira. E é nesse dia que vai acontecer uma Assembleia Geral. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho determinou que 70% dos serviços e dos funcionários estejam em atividade. A categoria quer a manutenção do acordo coletivo, a reposição da inflação e que os pais de cada funcionário sejam mantidos no convênio médico. Bom, tomara que tudo se resolva logo, né? Destaque internacional no G1. Em aventura na Transiberiana, brasileira percorre a Rússia de trem com a filha de 2 anos. Essa aventura era um sonho da Gabriela Antunes desde a adolescência, quando começou a ler aos 15 anos o escritor Fyodor Dostoiévski. Além de realizar esse sonho, ela fez isso na companhia da filhinha, Olivia. A ferrovia Transiberiana liga Moscou a Vladivostok, no leste da Rússia. O trajeto tem 9.300 quilômetros. É chão, hein? Mas sonho pode ser grande mesmo. Gabriela e Olivia ficaram sobre os trilhos entre os dias 22 de julho e 24 de agosto. E vão ter muita história para contar. Fechamos com o site Só Notícia Boa. YouTuber distribui milhares de dólares em gorjetas e vídeo viraliza. Jimmy Donaldson, conhecido como Mr. Beatstone, é muito famoso nos Estados Unidos. Ele queria mostrar que coisas boas acontecem a pessoas boas. Então teve a ideia de doar gorjetas milionárias. Os vídeos do benfeitor viralizaram com mais de 27 milhões de visualizações. Por 2 copos de água, ele presenteou garçons e garçonetes em Greenville, na Carolina do Norte, com milhares de dólares. E a bondade se multiplicou, viu? Uma garçonete que recebeu $10 mil por servir um cachorro quente ao Jimmy dividiu toda a grana com os colegas. E por aqui a gente ainda reclama de pagar os 10%, hein? Ai, meu Deus! E o prefeito Marcelo Crivella não descarta a possibilidade de sabotagem no incêndio do Hospital Badim, na zona norte do Rio. Foi um episódio muito triste. 11 pacientes morreram e 90 foram transferidos para outras unidades. O prefeito comentou que ao entrar no prédio do hospital encontrou um cenário muito triste. Segundo ele, tudo estava coberto com uma fuligem preta. Crivella decretou luto oficial de 3 dias pela morte dos pacientes. Ele falou que no momento em que viu as instalações, desconfiou que o incêndio poderia ter sido criminoso. O prefeito falou que as autoridades vão investigar se houve algum tipo de sabotagem. Responsável, nesse momento, o laudo vai dizer se houve, inclusive, alguma ação criminosa. Mas, desgraçadamente, acidentes ocorrem no Rio, no Brasil e no mundo. Crivella ainda disse que o hospital estava preparado com equipamentos e profissionais. Andei pelo prédio, todas as partes, vi sprinkler em todos os lugares, vi extintor de incêndio, vi porta corta-fogo, vi escadas que são escadas para retirar a fumaça, escadas que têm exaustão. O fogo começou por volta das 6h30 da noite, no prédio mais antigo do complexo, construído há 19 anos no Maracanã.
De acordo com a direção do hospital, a principal suspeita é de um curto-circuito em um gerador, que acabou espalhando fumaça para todos os andares do prédio. No momento do incêndio, 103 pessoas estavam internadas na unidade e alguns tinham acompanhantes. Os pacientes foram retirados do prédio e levados para a rua. 90 deles tiveram que ser transferidos para outros hospitais da região. Também havia 224 funcionários que trabalhavam no turno quando as chamas começaram. E segundo o hospital, nenhum deles morreu. O Hospital Badim é uma unidade de saúde particular que faz parte da rede DOR São Luís. Ao todo, o complexo hospitalar tem cerca de 16 mil metros quadrados de área construída, 128 leitos de internação, 32 leitos de tratamento intensivo e 5 salas de centro cirúrgico. E ontem à noite, um outro incêndio atingiu a comunidade que ficava embaixo do viaduto Alcântara Machado, na zona leste de São Paulo. Ninguém ficou ferido, mas cerca de 100 pessoas perderam suas casas. Os moradores da zona leste de São Paulo enfrentam um congestionamento na região onde fica o viaduto, que é continuação da Avenida Radial Leste, na altura da Avenida Piratininga. Como o viaduto está bloqueado, os motoristas precisam desviar por um acesso alternativo. A Companhia de Engenharia de Tráfego recomenda aos motoristas que evitem a região. A Defesa Civil ainda não informou se há riscos na estrutura do viaduto. O incêndio na comunidade que ficava embaixo do viaduto começou no fim da tarde desta quinta-feira. Em uma hora de trabalho intenso, cerca de 30 bombeiros apagaram o fogo. Pelo menos 100 pessoas que moravam no local perderam suas casas. O prefeito Bruno Covas afirmou que essas famílias já deveriam ter sido retiradas da comunidade construída debaixo do viaduto, mas que elas não queriam ser removidas. Nós temos vagas para todas as 100 pessoas que estavam aqui nesse espaço. Aqui é uma área em que, desde o início da gestão, a gente vem tratando da reintegração de posse desse espaço. Ao longo de todo o viaduto, são mais de 130 famílias que moram embaixo dele. Esse é um daqueles casos que a gente vem tentando já há algum tempo uma saída no Poder Judiciário. Não depende apenas da Prefeitura para poder fazer essa reintegração. A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras informou que o viaduto Alcântara Machado foi vistoriado em janeiro, sem a necessidade de intervenções emergenciais. Em junho, foi publicado o edital para a contratação do laudo estrutural, mas em agosto, a licitação foi suspensa. E o programa de manutenção de obras da Prefeitura prevê vistorias em 185 pontes e viadutos da cidade, mas 36 laudos estão com as licitações suspensas. E um incêndio atingiu uma parte do lavandário na noite desta quinta-feira em Cunha, interior paulista. O local é um dos principais pontos turísticos do município e abriga cerca de 40 mil pés de lavanda. De acordo com os donos da área, foram cerca de 4 horas para combater as chamas, que se concentraram na parte baixa do terreno e não atingiu o campo principal de lavanda. O incêndio mobilizou a Defesa Civil e voluntários que atuaram até tarde da noite para combater o fogo. A extensão da área consumida pelas chamas está sendo avaliada. E a Polícia Civil do Paraná realizou uma mega operação contra o tráfico de drogas no estado. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo país. A operação investiga associações criminosas que atuam no tráfico de drogas. São 53 mandados de prisão e 60 de busca e apreensão. A maior parte dos alvos se concentra em Arapongas. Os outros têm endereços em Rolândia, Sabáudia, Ibaiti e Apucarana. A Polícia Civil informou que os núcleos investigados têm forte relação ou são chefiados por integrantes da facção criminosa PCC. Até o momento, mais de 22 pessoas foram presas. Em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, menores colocaram fogo em um morador de rua. As imagens mostram o momento em que o homem dormia enrolado em um cobertor quando o grupo chega e ateia fogo. Por sorte, o vendedor de picolé se levantou bem rápido e não teve ferimentos. Os menores foram levados para a delegacia junto com os responsáveis. A polícia da cidade de Alumínio, São Paulo, descartou o envolvimento do marido de Aline Silva no crime. As roupas dele foram periciadas com a ajuda de cães farejadores. Aline foi encontrada morta na última quarta-feira. A jovem estava desaparecida desde o último domingo, quando saiu de casa para comprar fraldas para a filha.
O corpo foi encontrado parcialmente carbonizado 3 dias depois. O PM aposentado, que foi morto em um assalto em São Paulo, trabalhava como segurança particular. Paulo Leonel, de 52 anos, acompanhava um empresário que estava com $40 mil em dinheiro. Eles tinham acabado de sair de uma casa de câmbio. Uma câmera de segurança filmou o momento do crime. O assaltante corre em direção ao policial, que reage. O criminoso então dá 2 tiros, um no peito e um no pescoço do segurança. E foge com o dinheiro. O suspeito ainda não foi preso. E o Ministério da Saúde decidiu antecipar em 2 meses a campanha de mobilização contra o mosquito transmissor da dengue. A ação pede que as pessoas se envolvam no combate do Aedes aegypti. E você, já combateu o mosquito hoje? Com essa pergunta, o Ministério da Saúde reforça o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O objetivo é conscientizar os gestores de saúde e toda a sociedade sobre a importância de começar a batalha contra os criadouros antes do período chuvoso. É muito comum a gente ver as pessoas fazendo mutirões durante a epidemia. Lógico, precisa, mas se tivesse feito no cedo, com certeza o risco de epidemia seria muito menor. A campanha publicitária usa depoimentos reais e de profissionais da área da saúde para sensibilizar a população. Mesmo sabendo o que fazer para prevenir, algumas pessoas ainda têm dificuldade de agir. O importante para as cidades, para os cidadãos, pega essa informação, mas não a jogue fora. Transforma essa informação em atitude. E a equipe médica que acompanha o presidente da República, Jair Bolsonaro, retirou nesta manhã a sonda nasogástrica e assim ele começou a se alimentar gradualmente por dieta líquida e também foi mantida simultaneamente a alimentação endovenosa. E o cirurgião-chefe da equipe que acompanha o presidente, Antônio Luiz Macedo, explicou que o presidente começou a ter função intestinal novamente. Nós pudemos tirar a sonda gástrica porque a drenagem dela foi bem reduzida de ontem para hoje. Foi muito pouco. E ele começou a ter função intestinal. Então, o que nós tiramos a sonda, damos um pouquinho de líquido, em geral é 50 ml de hora em hora, bem pouquinho. Daí, a necessidade de se manter a alimentação intravenosa. No momento em que eu puder aumentar o volume da dieta líquida sem que ele se sinta mal, sem que ele tenha uma distensão, alguma coisa assim, eu começo a diminuir a parenteral e, paralelamente a isso, aumentar a dieta oral. Entrar com suplemento proteico e líquidos mais energéticos. Quer dizer que, por enquanto, como eu acabei de tirar a sonda, fica perigoso aumentar rapidamente a ingestão líquida, sem que a gente saiba como é que o intestino está reagindo. De acordo com o boletim médico que foi divulgado hoje pelo Hospital Vila Nova Star, Bolsonaro não tem febre ou dor. Ele continua fazendo fisioterapia respiratória e motora e também caminhando pelos corredores do hospital. A previsão é que ele tenha alta em 3 ou 4 dias. E veja a seguir. Correntistas da Caixa começam a sacar até R$ 500 de cada conta que tiver no FGTS. E ainda, filhote de elefante ganha prótese e reaprende a andar após acidente na Tailândia. Fique com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta, 1h20. Uma ótima tarde para você. E hoje é o primeiro dia de saque dos R$ 500 do FGTS para quem tem conta na Caixa. Agora, se você não tem, você só vai conseguir pegar o dinheiro no mês que vem, a partir do dia 18. O governo espera que a liberação desse dinheiro aqueça a economia. Serão cerca de 42 bilhões de reais circulando por aí. A corrida para sacar o dinheirinho do fundo já começou. É muito bom, né? Ajuda bastante. A gente precisa, né? Correntistas da Caixa Econômica Federal, que nasceram nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, já podem sacar até R$ 500 de cada conta que tiver do FGTS, ativa ou inativa. A liberação é de acordo com a data do aniversário.
Para atender todo mundo, as agências da Caixa estenderam o horário de funcionamento até a próxima terça-feira. Então, são quase 4.000 agências abrindo 2 horas antes da abertura normal. Aos sábados, amanhã é o primeiro sábado que a gente começa a trabalhar, das 9 às 15 horas, também com um trabalho muito focado ao atendimento do trabalhador que vai poder fazer essa opção de saque do FGTS. A partir do dia 18 de outubro, começa o calendário para quem não tem conta na Caixa. E assim como os correntistas, o pagamento vai ser de acordo com a data de aniversário. Ao todo, 96 milhões de pessoas podem fazer o saque do FGTS até o dia 31 de março de 2020. Quem tem conta poupança individual na Caixa, o depósito é automático. Quem tem conta corrente ou conta poupança conjunta precisa autorizar o depósito. E quem não quer receber o fundo também não é obrigado. Creditou na conta poupança, o trabalhador tem até 30 de abril para solicitar o desfazimento. E aí, até 60 dias, a Caixa retorna com o valor para sua conta de fundo de garantia. Quem não tinha conta poupança e não tem interesse no recurso, basta não ir até aos canais de atendimento e efetuar o saque. O saque imediato não interfere em outras modalidades de saque do FGTS. Caso o trabalhador seja demitido sem justa causa, por exemplo, pode sacar o fundo normalmente. No ano que vem, passa a valer o saque aniversário, em que o trabalhador vai poder sacar parte do fundo todos os anos. Mas isso também não tem a ver com a liberação imediata dos R$ 500. Quem tem dúvidas ou quer saber se tem fundo disponível, terá que procurar os canais de atendimento do FGTS. Muita gente já sabe bem o que vai fazer com o dinheiro. A gente precisa acertar nossas dívidas, né? Precisa quitar primeiro para depois. Exatamente, para poder ter o nome tranquilo na praça, né? E poder comprar. Eu já vim porque as contas não esperam, né? E aí eu já quero quitar minha conta e fazer novas contas já. E para os nascidos de maio a agosto, o dinheiro será liberado dia 27 de setembro. Quem nasceu de setembro a dezembro pode fazer o saque a partir do dia 9 de outubro. E você pode tirar dúvidas baixando o aplicativo FGTS ou então no site fgts.caixa.gov.br. Tem também um telefone 0800 724 2019 ou ainda nas agências e casas lotéricas. E o índice de atividade econômica do Banco Central, que é considerado a prévia do PIB, o Produto Interno Bruto, registrou queda de 0,16% em julho, em comparação a junho. Foi o pior resultado para o mês nesse tipo de levantamento em 3 anos. Em julho de 2016, caiu 0,23%. Em julho do ano passado, o indicador subiu 1,31%. No acumulado de 12 meses, o índice registrou crescimento de 1,07%. E o número de famílias inadimplentes aumentou em agosto. Segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, o percentual de famílias com débitos chegou a 64,8% em agosto, bem acima dos 64,1% de julho. Já os inadimplentes com dívidas em atraso chegaram a 24,3%, uma taxa superior aos 23,9% de julho. Já o percentual de famílias que declararam não ter condições de pagar suas contas diminuiu de 9,6% em julho para 9,5% em agosto. E um estudante de 16 anos foi morto depois de ser assaltado a caminho da escola no Rio de Janeiro. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. Breno Belo Baluchi, de 16 anos, foi abordado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O ladrão queria o celular do jovem. Segundo a família, Breno estudava de manhã e trabalhava com o tio à tarde em uma loja de som e acessórios para carros. A Polícia Civil informou que agentes estão à procura de possíveis testemunhas e de imagens de câmeras de segurança da região. Depois de encontrar ossos enterrados a 14 metros de profundidade em Queimados, no Rio de Janeiro,
A polícia pediu exames de DNA aos familiares das vítimas da milícia. São vítimas que foram assassinadas a golpes de facão em porta-malas de carros, poucas horas antes de uma operação que prendeu a cúpula do grupo. Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, a mulher que atropelou e matou o marido depois de uma discussão se entregou à polícia e disse que foi um acidente. Beatriz Azevedo Olivato, de 57 anos, vai ficar presa temporariamente por 30 dias. O delegado afirmou que vídeos de câmeras de segurança confirmam a intenção de atropelar. Beatriz chegou a fugir sem prestar socorro ao marido, mas deu uma volta no quarteirão e retornou. Cristiana Brites, ré no processo sobre a morte do jogador Daniel Correa Freitas, deixou a penitenciária feminina de Piraquara, em Curitiba. A liberdade provisória foi determinada nesta quinta-feira. Cristiana é esposa de Edson Brites, que confessou ter matado o jogador depois de alegar que o atleta tentou estuprar sua mulher. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a polícia resgatou um cachorro que havia subido em uma parada de ônibus e não conseguia descer. O animal subiu uma rampa e acabou pulando em cima do telhado do ponto. Ele foi resgatado sem ferimentos. Tomara que ele tenha aprendido a lição e no próximo passeio escolha um lugar mais seguro para ficar. Destaques internacionais. Paris enfrenta uma greve nos transportes contra a reforma da Previdência. Os moradores da capital tentam se virar como podem na pior paralisação dos últimos 12 anos. 10 das 16 linhas do metrô de Paris estavam fechadas e as demais saturadas. Os ônibus circulavam em número reduzido e há grandes engarrafamentos nos acessos à capital. Diante do caos, muitos optaram trabalhar de casa ou buscaram transportes alternativos. A Autoridade Autônoma de Transportes de Paris pediu na quinta-feira que os moradores saíssem de casa apenas em caso de extrema necessidade. Esta greve é a primeira grande mobilização contra o plano do presidente Emmanuel Macron de implementar um sistema de previdência universal. Os funcionários do metrô de Paris, assim como os trabalhadores de outras atividades consideradas difíceis ou perigosas, perderiam assim os benefícios associados a seus regimes especiais. Isso permite atualmente, por exemplo, a aposentadoria antes dos demais franceses. A greve é a maior no setor de transportes de Paris desde 2007, quando o ex-presidente Nicolas Sarkozy apresentou uma reforma previdenciária que aumentou a idade de aposentadoria da maioria dos funcionários públicos. E agora a gente vai mostrar uma história de superação. É um filhote de elefante que teve parte da perna amputada, ganhou uma prótese e reaprendeu a andar. E o melhor, agora ele está em um novo lar na Tailândia. Fanjan ficou gravemente ferida depois de ser presa por uma armadilha em 2016. Após ser resgatada, ela ganhou a prótese para substituir uma de suas patas dianteiras que foi amputada. A bebê elefante, de apenas 3 anos, foi levada ao Centro de Conservação de Elefantes Thai, na província de Lampang, na Tailândia, para viver com outros elefantes feridos. A viagem de 16 horas ao novo lar foi programada para o período noturno, para que ela não sofresse estresse. Não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. Ótimo fim de semana para você.